Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para entrevistar o médico Osmar Terra, deputado federal, ex-ministro da Cidadania, do Jair Bolsonaro, ex-ministro do Desenvolvimento Social, um homem de políticas públicas voltadas para a saúde. Mas nesse instante eu quero conversar com o médico Osmar Terra, que está em Brasília, defendendo uma posição que é nossa também, onde a maioria do povo do agronegócio, do agro, está trabalhando, e fica esse dilema nas cidades, se perguntando se a população urbana deve ficar isolada, não é? Ou como faz o agro ir para o trabalho. O doutor Osmar tem uma posição bem clara, e é com ele que nós falamos agora. Doutor Osmar, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com esse setor tão importante, né, João Batista? Mas eu queria fazer algumas considerações aí breves sobre essa questão da epidemia. Eu quero te dizer que eu estou fazendo isso com experiência vivida, eu não sou um acadêmico que fica fazendo gráfico lá e dando palpite que pode dar certo ou pode não dar certo. Eu vivi importantes epidemias, grandes epidemias nos últimos 20 anos, como gestor, eu que coordenava o combate à epidemia. Então eu tive que me capacitar e ver o que acontece. Tu toma uma medida, o que acontece ali adiante, né? Então, o que eu vou te falar é de experiência de vida, né? E as experiências e as epidemias, principalmente as epidemias virais de contato humano com humano, elas têm padrões muito parecidos, né, no seu desenvolvimento, né, na sua evolução, que são, embora elas tenham efeitos diferentes nas pessoas, elas têm o padrão de contágio, como é que evolui e tal, são parecidos. O vírus, eu acho que para entender a minha posição, é importante explicar, assim, um minutinho, explicar como é que evolui a doença, o que é. A virose surge de um vírus novo, né, que desenvolve em algum conglomerado, em geral, em lugares que tem muito conglomerado humano e animais juntos, perto, né? Ele vai do humano para o animal, do animal para o humano, e vai sofrendo mutações, e aí, de repente, ele contagia o humano, e o humano passa para outro, né? E quando isso acontece, ele se transforma numa força brutal da natureza, né? Ele contagia milhares de pessoas, milhões de pessoas, antes da gente saber que o vírus existe, né? Quando começou a epidemia da China, provavelmente, 2 meses antes já estavam as pessoas sendo contaminadas, quando eles descobriram que tinha epidemia, né? Então, circulando lá, pegou muita gente que estava circulando lá da Itália, que vai fazer negócio na China, né? Lá nessa região, pessoal lá da Lombardia, pegou muita gente os próprios chineses viajaram e voltaram sem saber que tinha epidemia, sem saber nada, né? E a partir do final de dezembro, início de janeiro, que começaram a aparecer os casos diagnosticados, né? Bom, essa velocidade que ele progride é uma velocidade tão grande que uma pessoa no início do dia, né, que é contaminada, no final do dia, a partir daquela pessoa, se contaminaram centenas, talvez até mais de 1.000 pessoas se contaminaram. É uma forma extraordinária que os vírus têm de contágio, né? Então, eles estavam muito antes da gente descobrir que existia epidemia, e muito antes deles chegar, de ter um caso diagnosticado no Brasil, já deviam ter milhares de pessoas contaminadas, né? Porque isso é muito rápido, é um processo muito rápido. Tu vê a velocidade de contágio com aquela viagem do presidente. O presidente viajou, provavelmente uma pessoa tinha contato com o vírus, estava contaminada, e quando voltou, né, tinha 60% do pessoal que foi da comitiva estava contaminado, né? Só que acontece que só se faz exame quando a pessoa tem sintomas. E essa grande quantidade de contaminados não tem sintoma nenhum. Eles são portadores assintomáticos, que se chama, né? São milhares e milhões, né? No Brasil serão milhões. E eles nunca vão ter doença nenhuma, né? E tu faz o diagnóstico quando a pessoa começa a tossir, ter febre, aí vai lá, aí faz o diagnóstico daquela, pega os que conviveram com ela ali, para ver se transmitiu para alguém, mas isso é uma forma muito rudimentar de localizar onde é que está o vírus. O vírus está em toda parte já, há muito tempo, né?
Então não adianta cercear o movimento das pessoas, ele vai seguir uma velocidade. Por que um vírus que não tem remédio e não tem vacina, por que ele para? Por que para a epidemia? Justamente por causa da velocidade que ele tem. Ele vai contaminar tantas pessoas que ele vai chegar a mais da metade da população contaminada. E a partir daí, essa população grande, contaminada, vai fazer uma barreira para a progressão dele, progressão que ele tem geométrica na sociedade, no contato com os humanos, né? Então isso tem um efeito em epidemiologia que chama efeito rebanho. Aquelas pessoas que já foram contaminadas e nem sabem, elas protegem o vírus de passar por elas e chegar nas pessoas que não estão ainda imunizadas, né? Toda a epidemia é assim. As pessoas Eu vou te dar um exemplo de um fato que talvez os mais idosos se lembrem. Na década de 50, final da década de 50, teve uma epidemia da gripe asiática, que foi uma pandemia também, foi no mundo todo. Pandemia não é uma coisa, não é uma epidemia, não é uma coisa pior que epidemia. Pandemia é uma denominação que se dá quando a epidemia de um vírus, alguma epidemia ocorre em vários lugares ao mesmo tempo no mundo, né? Então não é, a pessoa fala pandemia, parece que a Organização Mundial da Saúde diz que é uma pandemia, parece que apareceu uma coisa, outra coisa, né? Não, é a mesma epidemia, sem problema nenhum. Então a epidemia da gripe asiática, ela contaminou muita gente. Eu poderia te dizer que ela contaminou quase toda a população naquela época. Só que alguns ficaram doentes, e 99,5% não ficou, como agora. 99,5% ou mais das pessoas que tiverem contato com o vírus não vão adoecer, não vão ter nada, né? Alguns mais frágeis, mais suscetíveis, vão ter uma forma leve do coronavírus, né? Vão ter até uma pneumonia, podem ter, e outros vão ter uma pneumonia mais grave e podem morrer. No público aí eu vou comparar porque eu falei da gripe asiática, né? O público do coronavírus são os idosos, né? O público que são atingidos do H1N1 eram os jovens. Eu fui no comando do controle da epidemia do H1N1, eu trabalhei muito com a UTI, com os jovens. A gente entrava na UTI e estava cheio de mulheres grávidas, de pessoas obesas, né, jovens. Não tinha idosos, não teve idosos. Os idosos praticamente não se contaminaram. Por quê? Porque os idosos viveram a epidemia da gripe asiática, e a gripe asiática, o vírus era um parente muito próximo do vírus do H1N1, era da influenza, tipo A. Então, eles tinham imunidade cruzada. Eu estou dando esse exemplo para tu ver como é que os vírus se espalham com muita rapidez. Por isso que não adianta fazer confinamento, é ridículo fazer confinamento depois que o vírus está circulando em todo. Hoje dá para dizer que cada família brasileira, ou pelo menos a maioria das famílias brasileiras, tem uma pessoa com vírus. Está contaminada e não vai acontecer nada. Nem com ela, provavelmente nem com as outras pessoas que ela pode contaminar na família. Agora, o que aconteceu na Itália? Eles confinaram as pessoas no dia 9 de março, que teve 1.570 casos novos nesse dia. Resolveram confinar todo mundo. O que devia ter acontecido nas semanas seguintes? Devia ter pelo menos uma semana, ainda crescer um pouco, porque tinha gente já doente antes e tal, e depois diminuir, né? As pessoas estavam todas confinadas. Não, explodiu, triplicou o número de casos. Por que triplicou? Porque os jovens que não tinham problema nenhum, não tinham sintoma nenhum, que estavam contaminados, ficaram 24 horas em casa junto com os outros, inclusive com o vovô e com a vovó. Né? Na Itália tem esse convívio maior da família e tal, né? Tem uma tradição cultural. E aí contaminaram o vovô e a vovó. Quem morre nessa epidemia é vovô e vovó. É o pessoal acima dos 70 anos. 95% tem mais de 70 anos. Né? Então, na Itália houve o confinamento levou a um contágio muito mais elevado de pessoas. Embora a epidemia da Itália esteja caindo. Eu dei uma entrevista há uns 12 dias atrás e a gente tem um cálculo matemático. Dá para fazer uma previsão quase matemática da curva da epidemia, né? Da Itália, ela deve 13 semanas, em torno de 13 semanas. A da Itália, eu dei uma entrevista na Rádio São Francisco, lá de Caxias do Sul,
há uns 11, 12 dias atrás, e disse: a epidemia da Itália começa a cair no dia 24, começa a diminuir. Errei por 3 dias. Ela começou no dia 22. Ela já está no 3º dia de queda agora, o número de casos. Ela vai terminar em mais um mês e pouco. A mesma coisa a nossa epidemia. Ela começou em março, ela vai subir e no meados de abril, quando completar mais ou menos umas 6 semanas, ela começa a cair, vai chegar no topo, agora vai subir muito rápido, vai ter muitos casos novos, as pessoas podem ficar assustadas com isso, vão aparecer alguns óbitos, então as pessoas ficam assustadas com isso também, mas é a curva natural dela. Ela vai chegar num ponto e a partir daquele ponto, que deve ser na 3ª semana de abril, 2ª ou 3ª semana de abril, ela começa a cair o número de casos. O pessoal do Hospital Einstein fez um cálculo, eles têm lá um sistema de Big Data, que eles acham que é na 1ª ou na 2ª semana de abril. Mas eu tenho um Big Data aqui também que diz que é na 3ª. Então eu fico ali entre a 2ª e a 3ª semana. Ela vai cair e vai desaparecer, vai parar, cessar a epidemia no final de maio, na 1ª semana de junho. E terminou. E aí, o que nós temos que fazer até lá é garantir atendimento para os idosos que precisam, dos mais vulneráveis que precisam, dos que fizeram transplante, estão com baixa imunidade, as pessoas que têm câncer, que têm outras doenças, aí pode ser até jovens, mas esses todos que têm mais, principalmente os idosos, têm que ficar em isolamento. Esses devem ficar. O isolamento tem que ser setorial, não pode ser para toda a população, e esses devem ficar, e as pessoas que trabalharem com eles, os filhos, as pessoas que atenderem eles, têm que tomar todos os cuidados, lavar sempre as mãos. Aliás, todo mundo deve tomar esses cuidados, não é só para atender os idosos. Todo mundo tem que lavar a mão com água e sabão. Água e sabão é mais eficiente que o álcool gel. O sabão destrói o vírus. Então, se tiver água e sabão, passar na sola do sapato, ter um pano com água e sabão na entrada da casa, alguma coisa assim, e deixar o sapato na porta da casa, passar sempre, volta e meia, passar água e sabão ou álcool gel nas portas ali, enfim, em todo lugar que se toca, normalmente. Ter um cuidado de higiene, e cuidar dos idosos. Voltar para as aulas. Uma criança fora da sala de aula, ela causa muito mais problema do que na sala de aula. As crianças já devem estar contaminadas, boa parte já deve ter passado pelo vírus e não estão sentindo nada. Se sentir, se tiver uma criança doente e tal, tira. Mas esse vírus aí, praticamente, ele não causa doença. É muito raro uma criança, a não ser que ela tenha um outro problema. Então as crianças vão se retirar da sala de aula, fechou a escola, elas vão se retirar, elas vão para onde, João Batista? Elas vão para casa, mas elas não vão ficar em casa olhando para o teto, fechada no quarto 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não sei. Quem está propondo essa quarentena não tem prazo, tu já reparou isso? Eles não têm prazo. Se ficar uns 3 ou 4 meses, pode ser que a curva se achate. Não, essa conversa da curva é bobagem. A curva, quem está determinando a curva é o vírus, não é a quarentena, O vírus está subindo direto, ninguém segura esse vírus, é que nem a água morra abaixo, ninguém segura isso aí. Tem que acompanhar, proteger os mais vulneráveis, atender os mais vulneráveis, ter UTI suficiente. O ministro Mandetta está conduzindo muito bem. O ministro Mandetta, inclusive, está fazendo um mutirão agora das empresas para dobrar, estão praticamente dobrando a produção de respiradores a cada semana para ter uma garantia. Eu acho que não vai precisar disso tudo, mas para ter uma garantia que não vai faltar quando precisar, se precisar. Então, as medidas estão sendo tomadas, os postos de saúde vão funcionar até 10 horas da noite para atender os casos mais leves, e ter orientação. As pessoas estão sendo orientadas a ficar em casa. É isso que tem que fazer. Fechar shopping é um absurdo. Eu vou aqui no supermercado, daqui a pouco eu vou no supermercado comprar comida. Chega lá, tá cheio de gente sem máscara, sem nada, conversando e comprando e pegando as coisas e tal. E só está protegido ali o caixa, que tem uma máscara e um vidro na frente. Se pode fazer isso no supermercado, por que não pode fazer nas outras lojas? Não vai ter problema nenhum, isso não vai contaminar mais ninguém, não vai causar mais doença.
Nós não deixamos fechar uma loja, não deixamos fechar um restaurante na crise do H1N1, né? Porque não tem impacto. Os estudos epidemiológicos mostram isso, não tem impacto. E a criança que vai ficar em casa contaminada, quem vai cuidar, se tiver contaminada, quem vai cuidar dela é o pai e a mãe. Tudo bem. Provavelmente, se ela contaminar o pai e a mãe não vão ter nada. Talvez um resfriar, uma tosse ali, uma febre e tal. Agora, se o pai e a mãe não puderem ficar em casa, e quem tiver que ficar com a criança é o avô e a avó, eles têm alto risco, né? Pode aumentar, fechar a aula, pode aumentar o número de idosos com problemas com o coronavírus, né? Então, não existe, não tem como está havendo um efeito manada dos prefeitos e governadores e tal. O presidente o governo federal não está orientando isso, inclusive está criticando isso, né? Mas eles estão querendo mostrar, as prefeituras todas estão entrando em processo eleitoral, né? Os governadores, não sei se estão pensando na eleição de 2022, né? Mas eu sei que, eu parto do princípio que eles estão bem intencionados, que eles estão sob pressão. A mídia está criando um medo nas pessoas incrível, está um pânico, Você não consegue nem conversar sobre esse assunto com as pessoas. Então, 24 horas no ar, botando medo, falando da Itália, porque a Itália, não sei o que, só mostra a UTI lá de Bérgamo, né? O Brasil não vai ser a Itália, o Brasil não vai ser nem a Espanha, o Brasil vai ter uma forma mais branda de epidemia, até porque tem temperatura mais alta. A temperatura faz diferença. A Itália, por exemplo, não é toda a Itália que está com epidemia, é só o norte da Itália que é frio, o sul da Itália é mais quente. Sicília não tem epidemia. Não tem epidemia porque não circulavam comerciantes que iam para a China, e não tem epidemia porque é quente. Nápoles não tem epidemia. A Toscana tem pouca coisa ali, tem poucos casos, não é muito. Então é o norte da Itália. O norte da Itália tem a maior concentração de idosos acima de 80 anos do mundo. É uma região rica, as pessoas têm um bom padrão de vida e tem uma longevidade grande. Proporcionalmente, o Japão tem uma população idosa grande, mas guardando assim, população por população, a da Lombardia tem muito mais longevos do que o Japão, proporcionalmente, né? Então eles são mais facilmente vitimados. E o governo errou, o governo confinou na hora que não tinha que confinar as pessoas, né? Agora, e os outros governantes, mas se tu tá certo e o Macron tá errado, tu tá certo e eu não tô querendo mostrar que eu tô certo ou os outros estão errados. Eu só estou dizendo que tem muito mais interesses políticos nessas medidas draconianas do que interesses, vamos dizer assim, da saúde pública, né? de entender a epidemia, né? O Macron morre de medo daqueles coletes amarelos, que quase derrubaram ele já umas 2 vezes. O que ele fez? Ele confinou todo mundo. Fez quarentena geral durante 1 mês. Em toda a França. E ainda fazendo um discurso patriótico e tal. O que é isso? Ele está tentando se livrar, botar todo mundo confinado e tentar dar uma volta por cima, né, na vida dele. Né? É isso. Né? Porque não vai ter, pode acompanhar a curva da França, vai aumentar o número de casos, não vai diminuir. Eu estou acompanhando, está aumentando o número de casos. O confinamento não está, ele começou 16 de março, o confinamento. Vamos acompanhar mais 1 ou 2 semanas, você vai ver que vai aumentar. E só vai diminuir quando completar 6 semanas, lá quando completar 50% da população contaminada, que é mais ou menos o prazo que dá para contaminar metade da população. Então é isso. A gente não tem... A Angela Merkel não quer perder para o Macron, então ela começa a tomar medidas mais leves. Está certo o primeiro-ministro da Inglaterra, que não fechou loja, não fechou nada. Fim de semana a população estava na rua, estava nos parques. Fechar parque, aqui em Brasília fecharam o parque. Fecharam o parque da cidade. Para quê? O contágio é mínimo, a possibilidade é remotíssima de contágio. A pessoa está ao ar livre, né? O ar livre é muito mais difícil contaminar. As pessoas se contaminam em ambiente fechado, né? As portas fechadas, frio, né? O Brasil não está frio e tem parque maravilhoso aqui, os lugares para caminhar maravilhosos, tudo fechado. Fechar praia, tio. Onde é que já se viu um negócio desse? Nunca se fez isso, acho que nem na Europa, nem o Macron teve coragem de fazer isso, fechar praia.
Eu vi lá, numa praia, a polícia militar dando tiro de bala de borracha nas pessoas, para as pessoas não entrar na praia, as pessoas querendo... Olha, é um negócio... Então, o que eu vejo? Eu vejo um interesse político de mostrar, de responder ao medo, ao pânico que a população está, a população desinformada pela imprensa, por alguns órgãos de imprensa, né? Está em pânico, está achando que vai morrer todo mundo como o velhinho que aparece no vídeo lá de Bérgamo, e vai ser está cobrando dos gestores atitude. Então eles começam a competir. Se o prefeito de uma cidade toma uma atitude radical, fecha o comércio, o outro não fecha, fica parecendo que vai ter mais casos lá, a pessoa fica com medo e tal, pede para ele fechar também, aí ele fecha. É completamente irracional, não tem base nenhuma em ciência, isso é uma coisa que muito mais gerida pelo medo e pela questão política do que por bases de saúde pública, de biológicas, de conhecimento da biologia, da epidemiológica, não tem base nenhuma. Então, o que eu defendo, né? O que eu estou achando? Eu acho que o presidente, eu já falei isso com ele, com o ministro Onix também tem a mesma visão, o Mandetta. A gente deve ser chamado os governadores e dar um prazo. Vamos terminar com essa história de fechar, de shutdown aí. Vamos terminar com isso essa semana que vem, sei lá, entendeu? Vamos terminar com isso. Eu acho que vai terminar. Acho que vai terminar amanhã, Osmar. Sabe por quê? Eu acho que vai terminar amanhã isso, naturalmente, porque nós estamos aqui na periferia, eu estou aqui no meu sítio, né? Aqui que eu chamo de Janela do Campo, no Mato Dentro, e tem uma cidade ali pertinho, a 7 quilômetros daqui, e ali as pessoas vivem da mão para a boca, as pessoas precisam de trabalhar, e as pessoas estão indo trabalhar, não tem essa de um decreto, ninguém vai ficar em casa, eu acho que vai terminar amanhã, mas só para acrescentar, porque o seu longo depoimento, esclarecedor, brilhante depoimento para nós aqui no Notícias Agrícolas, nos honra muito, praticamente me deixou sem perguntas, eu só vou reforçar algumas teses que o senhor defendeu aí. Mas só para lembrar que a imprensa inglesa, que me parece uma referência em termos de sensatez, está chamando alguns dos seus cidadãos ingleses que estão correndo para as montanhas de coronas idiotas. Quer dizer, de uma idiotice, né, tamanha que nós estamos vendo aqui. Mas como o senhor bem colocou, é um pânico instalado pela mídia, o presidente Jair Bolsonaro tentou conter isso, não conseguiu, a mídia foi mais avassaladora, a audiência do Jornal Nacional melhorou, ampliou, porque o terror espanta, né, e ao mesmo tempo atrai as pessoas. Essa é a explicação que a gente tem como comunicadores que somos. No entanto, olha, o pânico dá muito mais audiência e vende muito mais jornal. Agora nem vende mais jornal porque não tem mais jornal assim para vender, né? Agora na rede. Mas assim, deixa eu tentar colocar uma coisa que o senhor já disse, né? Mas é preciso explicitar. Puxa vida, doutor Osmar, né? O senhor está até defendendo uma posição que a gente também defende, corajosa, contra o mundo. Porque eu tenho aqui, o Notícias Agrícolas tem duas agências, a Reuters e o Estadão. Meu Deus, não tem outro assunto. Eu acho que na mídia brasileira, o único órgão que tem algum assunto diferente somos nós. E nós estamos acompanhando a safra, está todo mundo trabalhando. Enfim, o senhor já respondeu isso, mas eu insisto. O mundo todo está contra o senhor está contra o mundo, doutor Osmar? Não, eu tenho bons aliados até. Eu acho que tem muita gente pensando como eu. Quem faz ciência, quem conhece. Agora eu vi uma entrevista de um biólogo israelense, o cara que ajudou a controlar o ebola lá na África, a gente achou que ia ser uma coisa muito grave e ele conseguiu ajudar a controlar lá. O nome dele é Dan Yamin, né? Ele dizendo que é um absurdo o que estão fazendo, e ele está orientando Israel. Israel está tendo um comportamento exemplar, né? Israel, não sei se tu viu, tem na mídia aí se tu não viu, eu vou te mandar, do ministro da Defesa de Israel, falando, ele dá uma aula, isso que eu falo em 20 minutos, 30 minutos, ele fala em 5 minutos melhor do que eu. Ele é um didata, assim, impressionante.
É a mesma defesa, tio, falando isso, dizendo tudo isso que eu estou dizendo aqui. Os jovens podem sair, podem ir no bar, os jovens podem comprar, é só tomar alguns cuidados de distanciamento, de lavar as mãos, né? A vida não pode parar, as pessoas têm que... Senão nós vamos ter a maior recessão da história desse país, por causa do medo infundado, de uma coisa que não vai acontecer, de uma coisa que vai ser ridícula em relação ao que estão pintando. Nós não vamos ser a Itália. A situação é muito diferente, né? Nós vamos ser mais parecidos com o sul da Itália do que com o norte da Itália. Nós não vamos ser a Espanha, né? Nós vamos ser... O Brasil tem condições de suportar a carga que vai ter de atendimento, vai ter o atendimento... Foi muito maior, o atendimento, a demanda de atendimento foi muito maior no H1N1 do que vai ser nessa epidemia. E eu vou fazer uma outra profecia baseada em evidências aqui. No Rio Grande do Sul, todo inverno, morrem uma média de 950 a 1.000 pessoas de gripes sazonais, de influenza sazonal, né, que vem e pega, em geral, os idosos, os mais velhos, né? Morrem por pneumonia e tal, piora, gripe, piora e tal, e morre. Tem até um ditado no Rio Grande do Sul que quem conseguir passar do mês de agosto vive mais um ano, né? Por causa do inverno, né? Então, eu quero te dizer, vai morrer mais gente da influenza sazonal no Rio Grande do Sul do que em todo o Brasil de coronavírus, né? Então não tem motivo para fazer esse escândalo, né? Fechar a praia, fechar shopping, proibir. Agora parece que o prefeito de Porto Alegre, meu querido amigo, eu gosto muito dele, mas ele está muito assustado, eu acho que ele é muito bem intencionado, Marquesan. Ele está assustado, ele está proibindo os idosos de andar na rua, tio. Mais de 60 anos eu não posso ir a Porto Alegre agora andar na rua. Entendeu? Eu estou proibido de andar na rua em Porto Alegre. Olha o pânico que chegou, olha a falta de informação, olha como é que as pessoas estão lidando com um assunto tão grave, tão sério, de maneira pirotécnica, né? O maior trabalho, eu falei isso para o Mandetta quando começou a epidemia. O Mandetta é muito querido, meu amigo, e é um dos maiores ministros que nós já tivemos na história. E o Mandetta, eu falei para ele, Mandetta, a primeira coisa que tu vai ter que fazer é evitar o pânico da população. O pânico desorienta tudo. As medidas vão ser todas erradas se tiver pânico. A minha diarista aqui, acabou o trabalho dela, ninguém mais quer que ela vá. Eu estou pagando um dia extra para ela durante a semana aqui para ela poder comer. Porque todo mundo cancelou. Imagina quantos diaristas estão nessa situação. Quantos milhões de pessoas que são autônomos, que não conseguem mais trabalhar. É uma tragédia. Se não fosse eu não estou querendo falar isso porque eu estou falando no teu site, mas se não fosse o agronegócio, o Brasil quebrava esse ano, quebrava feio esse ano. Depois com esse pavor todo que se botou nessa questão, com esse quebra-quebra que vai ter de comércio, de loja, de indústria. Tu viu o Luciano Hang dizendo que cancelou? Imagina a quantidade de pedidos que o Luciano tem, disse que eu tenho que cancelar, porque eu não tenho, as pessoas não estão comprando nada. Então isso vai ser uma reação em cadeia, né? Graças ao agronegócio vão sobreviver. Imagina a sua diarista, a minha, as pessoas que moram aqui ao meu derredor. É um desespero. Doutor Osmar, brilhante depoimento que o senhor está nos dando aqui ao Notícias Agrícolas. A gente vai voltar, o senhor vai falar mais ainda, por favor, mas deixa eu fazer um resumo rápido das pessoas que estão entrando no nosso site. Agora nossa audiência está aumentando em muito com o seu depoimento. Deixa eu fazer um resumo rápido. O doutor Osmar, o ex-ministro, deputado federal, mas porém como médico, está dizendo que nós estamos vivenciando uma fase de absurdos inacreditáveis, uma tragédia social, econômica, etc., por erro de abordagem de saúde. Nós não tínhamos que estar todos confinados, pelo contrário, somente isolar as pessoas doentes, né, tomar cuidados com os mais idosos e deixar a população trabalhar e viver, porque o vírus já contaminou todo mundo e a gente precisa ter mesmo resistência, as pessoas precisam ficar imunes. Então, e isso não vai ser mais grave do que, como o doutor Osmar lembrou, né, a gripe HN1, né, H1N1. Muito bem. Isso posto, o doutor Osmar está dizendo que nós não podemos continuar nessa situação. Há um estudo do doutor Osmar que ele diz que em abril, no máximo, na segunda semana de abril, isso tudo já estará amenizado.
Eu acho e volto a defender. Começa a cair o número de casos, deixa eu explicar. Em abril vai subir o número de casos todo dia, tá? Quando chega em abril ele faz uma curva e começa a cair. Então, e termina no final de maio, início de junho, a epidemia. Então, é isso que eu disse. E nós temos que preparar para os próximos dias, que os números subirão, mas não tão intensamente como estão incutindo nas nossas mentes. O pior de tudo, que é isso que é o contexto maior, é esse pânico, esse medo que a grande mídia está colocando na cabeça das pessoas. Temos que combater isso. Então nós temos que sair do isolamento. Tá certo, doutor Osmar? E tem os alarmistas na internet, tem sujeitos que dizendo que é virologista, nem sei se ele é, está dizendo que vai ter 1 milhão de mortos no Brasil. Os caras têm que estar presos. Porque isso aí, o que gera de angústia em milhares de pessoas se acreditarem nele, né? Tomara que não tenham acreditado nele. Mas é um absurdo. Tem gente apostando no pior, até por interesse político, entendeu? Apostando no pior. O problema é o governador João Dória aqui de São Paulo, o Itzel do Rio, e junto, né, com o Jornal Nacional, que é um pânico. Aquilo ali é um poço de medo. Deus me livre. Então eu acho que tem que acalmar a população, tem que dizer para a população. Eu acho que a população, eu tive essa experiência. No começo teve pânico no H1N1, depois eu ia todo dia para a televisão, dava entrevista coletiva e mostrava os números. Aumentou tanto, vai aumentar tanto, ainda vai continuar mais tantos dias, depois vai começar a diminuir, e tudo que eu falava acontecia. E aí o pessoal ficou com confiança e se acalmou, entendeu? Tem que acalmar o povo. O povo em pânico, tu não tem como tratar, porque aí começa a cometer os maiores absurdos, né? Porque aí começa a cobrar medidas drásticas que não tem efeito nenhum, começa essa competição e esse efeito manada, que eu acho que existe nos políticos, inclusive da Europa, né? Não existe só aqui, né? Eu acho que tem que botar as coisas no lugar e falar de ciência, não precisa inventar nada, falar do que tem de pesquisa comprovada, é isso, e ouvir quem está no fronte, ouvir os cientistas que estão no fronte como esse israelense, né? Esse israelense, e ouvi-los. Nós temos muitos cientistas no Brasil, gente importante, que inclusive me ajudaram muito a enfrentar o H1N1. E o Mandetta está cercado dessas pessoas. O Mandetta tem que ser ouvido mais, o Mandetta, né? É isso que está precisando agora, né? O problema que a gente define aqui é essa guerra da informação. Por isso que a sua voz é muito bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas, doutor Osmar Terra. Volte sempre a falar conosco, estaremos à sua disposição. Precisamos ter realmente mais informações contidas, né, com lucidez, informações de lucidez. Então, assim, eu agradeço muito a sua participação, a sua atenção para conosco. Notícias Agrícolas estará sempre à sua disposição, doutor Osmar. Eu que agradeço, João Batista. Um grande abraço aí. Conta comigo aí. A hora que precisar para conversar, para debater, eu estou disponível. Um grande abraço. Muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, né? Infelizmente a gente não conseguiu ter a imagem do Dr. Osmar por causa da internet e tal. Todo mundo sabe quais são os nossos problemas. Aqui no meu estúdio está entrando essa luz aqui do sol, é o pôr do sol. Tudo bem. Importante foi o esclarecimento que ele nos deu. Então fica muito claro que nós estamos vivenciando uma guerra de informação. Não é essa tragédia toda que a grande mídia está colocando na gente. A gente percebe que, todos nós já percebemos, todos os brasileiros já perceberam o que há por trás disso. É uma guerra da informação, uma guerra ideológica para desacreditar o governo Bolsonaro. É disso que se trata. E o doutor Osmar Terra colocou muito bem. É uma questão de posicionamento, né? Uma questão de a gente minimizar e aplacar esse pânico que está sendo incutido na população brasileira. Vamos voltar à vida, vamos voltar ao trabalho, vamos fazer o que o agronegócio já faz, sem parar, indo em frente e dando um viva ao nosso Brasil. Voltamos já com mais informações. Vamos em frente.